A paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Glória a Deus, espero que sim. Estamos mais uma vez aqui para meditar sobre a palavra de Deus. Fico feliz de ter você novamente aqui nesse canal, fazendo parte desse meu ministério. E como sempre, agradecendo por você sempre compartilhar a palavra de Deus. E sempre eu acredito que toda vez que você vem aqui é porque você tem investido nesse canal, tem investido nesse ministério. Então eu só tenho a agradecer a você, que Deus possa abençoar muito a sua vida. Então sempre eu peço que você compartilhe sempre a palavra de Deus, pois o mundo precisa ouvir a palavra de Deus, tá bom? Como você deve ter percebido, eu tenho feito algumas reflexões sobre o livro dos Salmos, principalmente no domingo, e hoje não vai ser diferente. Eu estou aqui com uma impressão sobre o Salmo número 20. Então, se você tem as exemplares das Escrituras Sagradas, você pode ir abrindo aí no Salmo número 20, que é o Salmo onde nós vamos meditar alguns poucos versículos para nossa edificação espiritual e nosso aprendizado. Então, Deus te abençoe, não sai daí, fique comigo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pegou sua Bíblia aí? Então, Salmo número 20, do versículo 1 ao versículo número 9. 9 versículos para nossa edificação. E depois aí na sua casa você pode ler com calma, com paciência e pesquisar sobre a profundidade desse Salmo. Salmo número 20, Salmo de Davi, onde Davi ele expressa a sua confiança no Senhor para a batalha. E é exatamente esse o tema desse salmo, uma oração para obter vitória na batalha, tá bom? Aqui eu escolhi meditar numa versão da Bíblia que é a versão transformadora, por isso eu imprimi somente uma folha, não estou com meus exemplares das Escrituras Sagradas aqui, mas estou com a palavra de Deus aqui impressa nessa versão. Repetindo para você, é a versão transformadora, uma versão da Bíblia, e que eu achei mais cômoda para meditar sobre esse salmo e aproveitar o máximo possível do texto. Então vamos começar com o versículo 1, Salmo número 20, na versão transformadora, aqui em minhas mãos. Olha o que diz o versículo número 1, que o Senhor responda ao seu clamor em tempos de sofrimento. O nome do Deus de Jacó o guarde de todo o mal. Que de seu santuário lhe envie socorro e de Sião o fortaleça. Que ele se lembre de todas as suas ofertas e olhe com favor para os seus holocaustos. Que ele conceda o desejo do seu coração e lhe dê sucesso em todos os seus planos. Daremos gritos de alegria pela sua vitória e hastearemos bandeiras em nome do nosso Deus. Que o Senhor responda a todas as suas orações. Versículo 6. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele responderá do seu santo céu e o livrará com o seu grande poder. Alguns povos confiam em carros de guerra, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. As nações perdem as forças e caem, mas nós nos levantamos e permanecemos firmes. Versículo 9, que é o último versículo desse salmo. Dá vitória ao teu rei, ó Senhor, e responde ao nosso clamor por socorro. Salmo número 20, Salmo de Davi, uma oração por vitória na batalha. Exatamente. Davi, ele faz uma adoração aqui ao Senhor. Lembrando sempre que os salmos são cânticos de adoração ao Senhor. Cânticos do povo de Israel. Eles são divididos em algumas categorias. Tem o Salmo dos Degraus, tem os Salmos messiânicos,
Tem uns salmos que são somente cânticos de adoração ao Senhor. Tem uns salmos que são expressões de sofrimento e de lamento, mas com um final triunfante de confiança em Deus. Então, existem algumas categorias de salmos que eu não vou me ater agora, mas quero meditar com você rapidamente sobre esse salmo, salmo número 20. Então, o tema desse salmo é a confiança no Senhor para a batalha. Bom, Davi aqui ele entende que, embora fosse importante ter um forte exército a seu dispor e ser um bom rei ou saber governar com sabedoria, ele entendeu que o verdadeiro sucesso para um governante, o verdadeiro sucesso na batalha estava em confiar em Deus e adorá-lo. Exatamente. Davi, como rei e como homem já experiente, governando Israel, ele já tinha enfrentado muitas batalhas, desde o momento ali, quando você vê no livro de Samuel, Davi, ele sendo pajem de armas de Saul, e depois ele se torna capitão do exército de Saul, ali, e começa a ser bem sucedido em todas as suas batalhas. Diz a Bíblia que Davi entrava e saía da frente de Saul, e em tudo ele era bem sucedido. Então Davi, depois que ele é perseguido por Saul também, ele tem esse envolvimento em batalhas, quando ele se torna ali um peregrino na terra de Israel, fugindo de Saul, e depois, mais oficialmente, quando ele se torna o rei de Israel, ele continua a batalhar. Então era um homem de grandes experiências no campo de batalha. E como eu disse, Davi ele entendeu que, embora fosse importante saber governar e ter um bom exército, ter boas armas de guerra, ter toda a tecnologia do seu tempo à sua disposição para a batalha, os melhores materiais para a espada, os melhores minérios para os escudos, os melhores capacetes, as melhores couraças, os melhores cavalos para a batalha, toda a estratégia da batalha, toda ali o plano de guerra, tudo isso era muito importante. Ele entendia isso. Isso era muito importante e sempre é importante para quem quer ser bem sucedido, para a nação, para o governante que quer ser bem sucedido em suas batalhas. Nesse período de Davi aqui, isso era bem mais frequente. Na verdade, era impossível ser um governante e não ter que enfrentar batalha com seus adversários, com seus vizinhos. Mas Davi aqui, ele reconhece nesse salmo que era importante confiar em Deus, principalmente nos tempos de dificuldade. Olha o que diz o versículo 1, que é o versículo que nós lemos. Ele diz assim: que o Senhor responda ao seu clamor em tempos de sofrimento. Tempos de sofrimento. Outra vez eu meditei aqui juntamente com você sobre o livro de Eclesiastes, onde fala sobre os vários tipos de tempos ali declarados por Salomão. Salomão, que era filho de Davi, ele fala que há tempo para todas as coisas. E aqui Davi, ele destaca o fato de que desejava que o Senhor respondesse ao clamor do seu povo nos tempos de sofrimento, os tempos de dificuldade, os dias maus ou os tempos maus. Esses tempos eles podem durar meses, podem durar um ano, podem durar apenas alguns dias. São tempos de sofrimento, são tempos de calamidade, e eu acredito que você tem percebido isso acontecer nos nossos dias. Muitas pessoas estão passando de grandes dificuldades financeiras, dificuldades em várias áreas da sua vida, independente de qual seja o motivo. Mas o desejo de Davi aqui no início desse salmo é que o Senhor respondesse à oração daquele que estava em dificuldade. Ele diz: o nome do Deus de Jacó te guarde de todo o mal. Versículo 1. Que o Senhor te responda, ou responda ao seu clamor em tempos de dificuldade. Aleluia. Que o nome do Deus de Jacó o guarde de todo o mal. Esse era o desejo de Davi nesse cântico, o Salmo número 20. Que o Senhor responda às suas orações, que o Senhor te guarde nos dias maus. Que o Senhor de seu santuário lhe envie socorro e de Sião o fortaleça. Lembrando que esse salmo é uma expressão de confiança na batalha, então você pode aplicar isso aqui no campo de batalha.
ou seja, que quando ele diz no versículo 2 que o Senhor lhe envie socorro, que o Senhor te fortaleça, era um desejo dele para aquele que estava na batalha, na guerra, deseja e que o Senhor o socorresse, que o Senhor lhe enviasse socorro e ele vencesse ali a sua batalha. Versículo 3, que ele se lembre de todas as suas ofertas e olhe com favor para os seus holocaustos, uma referência à adoração. Nós sabemos que nesse tempo que a adoração é feita no tabernáculo, por meio de sacrifícios oferecidos, fossem como oferta de ações de graças ou pedidos de perdão a Deus. Então ele já começa aqui falando sobre ofertas, ou seja, que o Senhor olhe para a expressão do seu coração, a expressão da sua devoção. Era o desejo de Davi aqui, que o Senhor se lembre das tuas ofertas e olhe para os teus sacrifícios. A gente que se dedica ao Senhor, a gente também acredita que o Senhor, ele olha com alegria também para o que nós fazemos para eles. Ou seja, tudo aquilo que nós fazemos para Deus não é em vão. Tudo aquilo que nós fazemos para Deus, eu acredito que é anotado, é registrado e pesa ao nosso favor ou contra nós. Eu vou repetir. Tudo que nós fazemos para Deus é anotado, é registrado e pesa ao nosso favor ou contra nós. A Bíblia tem os seus versículos que provam isso. Paulo vai dizer que as nossas obras serão queimadas, serão ali testadas por Deus quando chegarmos na sua presença. Então tudo que nós fazemos para Deus é registrado. Se você lembrar bem, nós temos ali a passagem bíblica onde Jesus observa uma viúva ofertar ali no gasofilácio, no templo, e ela pega ali a sua pequena oferta e coloca. E Jesus está observando, eu fico imaginando Jesus ali sentado, observando todo aquele movimento de pessoas entrando no templo, ofertando, levando sacrifício, e ele observava cada coisa, cada gesto ali, cada comportamento, cada mínima expressão facial. Jesus estava observando, e Jesus observa então que aquela mulher oferta ali tudo que ela tinha, ela oferta. E Jesus disse que ela ofertou mais do que todas as pessoas que jogavam grandes somas de dinheiro ali nas caixas ali do templo. Lembrando que no templo haviam 12 caixas, 6 eram destinadas a ofertas voluntárias e outras destinadas a ofertas para a manutenção do templo. E Jesus observa que essa mulher, ela está ali fazendo a sua adoração a Deus por meio do seu valor monetário, e ali ele observa aquela atitude daquela mulher, e ele diz que ela ofertou mais do que todos que estavam ali, que davam grandes somas de valores ali no templo. Então o desejo de Davi aqui no Salmo número 20 é que o Senhor se lembre das nossas ofertas e olhe com favor para os nossos sacrifícios. Versículo 4. Que ele conceda o desejo do seu coração e lhe dê sucesso em todos os seus planos. Olha como é lindo esse versículo, o versículo 4 do Salmo de número 20. Que ele conceda o desejo do seu coração e lhe dê sucesso em todos os seus planos. Alguns teólogos dizem que esse versículo, versículo 4, era uma oração do sacerdote, quando o ofertante, quando ali o israelita, ele terminava de dar ali as suas ofertas e de oferecer os seus sacrifícios, e o sumo sacerdote ou o levita ali, ele se virava e abençoava com essas palavras: que o Senhor conceda o desejo do seu coração e lhe dê sucesso em todos os seus planos. Versículo 5 diz assim: daremos gritos de alegria pela sua vitória e hastearemos bandeiras em nome do nosso Deus. Que o Senhor responda a todas as suas orações. Mais uma vez, o desejo de Davi aqui é que Deus atenda ao clamor do seu povo. Independente aqui se essa pessoa ela fosse alguém guerreando, estando no campo de batalha, o desejo de Davi é que Deus respondesse ao seu clamor, respondesse ao seu pedido de socorro, respondesse à sua oração,
Então veja bem que, como é um salmo de adoração, um salmo de oração pela batalha, faz referência ao guerreiro que está na batalha, mas faz referência àquele que adora, independente de estar em qualquer lugar, seja ele um simples israelita, um filho do seu povo. É esse o sentido que nós encontramos nesse salmo aqui. Que o Senhor respondesse a oração. Versículo 6 diz assim: agora sei que o Senhor salva o seu ungido. E é lindo aqui quando ele fala sobre o ungido, porque faz uma referência aqui a Jesus, mas também está falando dele, que o Senhor salva o seu ungido. Agora eu sei, ele diz assim, agora eu sei que o Senhor salva o seu ungido, e ele responderá dos seus santos céus e o livrará com o seu grande poder. Aleluia. Davi havia sido ungido ali por Samuel. Nós vemos no livro de Samuel, ali Davi sendo ungido no meio dos seus irmãos. Ele era bem jovem ainda. Ele só vai passar a governar oficialmente com seus 40 e poucos anos. E ele entende que o Senhor o tirou de trás das ovelhas malhadas, como ele diz em um dos salmos, e colocou à frente do seu povo. Aí ele vai finalizar com 3 versículos aqui, que é o versículo 7, o versículo 8, o versículo 9. O versículo 7 e o versículo 8 são muito fortes, quando ele diz assim: alguns povos confiam em carros de guerra, outros em cavalos, mas nós, olha como é lindo esse versículo, confiamos no nome do Senhor nosso Deus. As nações, eles perdem as forças e caem, mas nós nos levantamos e permanecemos firmes. Em outras versões diz assim: alguns confiam em carros, alguns confiam em cavalos, mas nós confiamos no Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Aleluia. Davi, ele expressa aqui agora toda a sua experiência em adoração. Ele percebeu que muitos confiavam em carros, muitos confiavam em cavalos, ou seja, ele viu que muitas nações, elas, com todo o seu poderio militar, haviam confiado, depositado toda a sua confiança, toda a sua fé e a sua segurança no seu grande exército, mas essas nações, esses povos acabaram sendo dominados e dissipados com o tempo. E aqui eu quero fazer referência ao livro de Daniel, no capítulo 2 de Daniel, quando Daniel vê ali a estátua, ele vê ali aqueles impérios que viriam ali um após o outro. Nós temos o Império Babilônico, que ele viu ali, depois o Império Medo-Persa, depois viria o Império Grego, o Império Romano e por fim o Império de paz e amor eterno, que é o reino de Deus, que virá sobre esse mundo governá-lo para sempre. Esses reinos, esses impérios, você percebe que eles dominaram, mas depois foram dominados, subjugaram, depois foram subjugados e por fim foram dissipados. E é esse o ponto que Davi ele usa aqui quando ele diz que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. E esse era o segredo para Davi ser vitorioso: confiar no nome do Senhor nosso Deus, confiar no nome do Senhor seu Deus, e não na força dos cavalos, no poderio militar, dos tanques, dos helicópteros, das armas sofisticadas de guerra, não, mas confiar no Senhor Deus que fez os céus e a terra. Esse é o segredo para a vitória na batalha. O versículo 8, ele já junta aqui a sua expressão de adoração e diz: tais nações, elas perdem força e caem, mas nós nos levantamos e permanecemos firmes, ou permanecemos de pé. Essa é a outra observação de Davi, uma expressão da sua adoração. Ele diz: olha, esse povo ele perde força. Os soldados no seu vigor também envelhecem, isso que ele estava falando. Eles acabam
desfalecendo. Nós temos aqui uma referência a Isaías capítulo 40, quando ele diz assim: os jovens se fadigarão, os mais moços perderão as suas forças, mas os que confiam no Senhor serão renovados e subirão em grandes alturas como as águias. E aqui é uma confirmação, ou um link que há nesses dois versículos, quando ele diz aqui no Salmo número 20, versículo 8: as nações perdem forças e caem, mas nós nos levantamos e permanecemos de pé, permanecemos firmes. Porque, versículo 7, confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. Aleluia. Perceba que ele fala aqui no versículo 8, nós nos levantamos e permanecemos firmes. Ora, observe bem que alguém só se levanta se ela estiver deitada ou sentada. Davi estava dizendo aqui que nós podemos até ficar prostrados por um momento, que nós não somos infalíveis, nós somos falíveis, nós podemos cair, nós podemos ficar prostrados, mas ele diz que nós que confiamos em Deus, ou seja, você que está assistindo esse vídeo, pode se levantar e permanecer de pé. Ou seja, as pessoas elas caem, elas falham, elas ficam até um certo tempo prostrados, mas Davi já deixa um segredo aqui, dizendo que quando você confia no nome do Senhor, você se levanta e permanece de pé. Isso também faz uma referência ao guerreiro na batalha. Era uma força que Davi estava dando aqui àquele que ia para a batalha, o soldado que ouvisse esse hino, que cantasse esse hino. Ele entendia que ele poderia até ser atingido no campo de batalha, mas se ele confiasse em Deus, ele se levantaria e permaneceria de pé, porque Deus o sustentaria. Aí no versículo 9 ele diz: dá vitória ao teu rei, ó Senhor, responde ao nosso clamor. Mais uma vez ele faz referência aqui à oração, ao clamor, e pedindo que o Senhor responda ao clamor. Então que você possa meditar nesse Salmo número 20, onde Davi expressa aqui o seu desejo por socorro da parte do Senhor na batalha. É uma expressão de adoração, de desejo que o Senhor se lembre de nós, das nossas ofertas, do nosso sacrifício, que o Senhor conceda o desejo do nosso coração, o sucesso dos nossos planos. E destacando o versículo 7 e o versículo 8, que o segredo para toda vitória, para toda luta, e eu sei que você está enfrentando grandes lutas também, é confiar no Senhor, é depender do Senhor. E muitos que se consideram fortes, eles acabam por perder as forças e cair, mas quem confia em Deus se levanta e permanece de pé. Então que em nome de Jesus hoje, você que está enfrentando alguma grande luta pessoal em sua vida, não sei o que você está passando, se você está lutando contra um pecado em particular, se você está lutando contra um divórcio, se você está lutando contra um desemprego, contra uma enfermidade, contra uma causa que aparentemente parece insolúvel, eu quero dizer para você que o Senhor é aquele que dá vitória na batalha. Amém? Guarde isso em seu coração. Então, se levante, confiando em Deus, e em nome de Jesus permaneça firme. Tá bom? Que o Senhor ouça a sua oração, que o Senhor olhe para as suas ofertas de sacrifício, que o Senhor atente ao seu clamor. É esse o meu pedido nessa manhã hoje. Amém? Vamos fazer uma pequena oração em nome de Jesus. Então meditamos sobre o Salmo número 20. Você possa refletir aí, quiser refletir mais um pouco aí na sua casa, que Deus possa iluminar mais o seu entendimento. Os salmos são riquíssimos em ensinamento, em adoração ao Senhor. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado em nome de Jesus por a tua palavra nesse dia. Que o Senhor possa fortalecer o coração do seu povo. Que o Senhor dê a eles entendimento da palavra. Que o Senhor lhes conceda o desejo dos seus corações. Se esses desejos estiverem de acordo com a tua vontade, de acordo com a palavra, de acordo com o teu plano para as suas vidas. Em nome de Jesus, que o Senhor levante aquele que está caído, que o Senhor fortaleça
e o faça permanecer firme em seus caminhos. E aqueles que têm a oportunidade de ouvir essa palavra, eles possam permanecer firmes, confiando não na sua força, não na sua habilidade cultural, não no seu poder aquisitivo, mas no nome do Senhor nosso Deus. Em nome de Jesus, abençoe cada inscrito desse canal, que o Senhor possa iluminar seu entendimento, fortalecê-los, abençoe seu dia, abençoe seu trabalho, seus estudos, seus planos, seus sonhos e desejos, se estiverem de acordo com a tua vontade, sempre tem esse detalhe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós te adoramos nesse dia, te agradecemos mais uma vez pela oportunidade de meditar a tua palavra. Que o Senhor possa abençoar nosso país, que o Senhor possa dar vitória aos governantes justos que vierem ao poder. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor possa olhar para aquelas nações que estão enfrentando dificuldades, enfrentando batalhas, que elas possam se voltar para Ti nesse dia e o Senhor possa socorrer suas vidas nesse momento difícil, nesse tempo do fim que estamos vivendo, que antecedem a Tua volta. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, amado. Fique com Deus. Se Deus quiser, nos vemos na próxima gravação.